Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o nosso propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, atual presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, Celso Pancera. Boa noite, Celso. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar novamente contigo aqui nessa bancada, falando um pouquinho sobre política, falando sobre inovação, falando sobre ciência, e dizer que eu estou muito honrado de estar trabalhando lá em Maricá nesse momento, um projeto bem usado, e a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre ciência aqui, também é uma enorme satisfação. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Você esteve tantas vezes aqui como ministro, como deputado federal, e para a gente é sempre um prazer debater com você sobre questões relacionadas à ciência e tecnologia. Por falar nisso, o senhor como ex-ministro está absolutamente qualificado para nos fazer um panorama da ciência no Brasil nos dias de hoje, da ciência, da inovação e da tecnologia. Qual é a sua avaliação sobre esse momento, já que nós tivemos uma mudança de governo, e uma mudança não só de pessoas, mas uma mudança de concepção de governo. Esse governo atual é totalmente diferente do governo anterior, de A a Z talvez não há poucas similitudes, não há semelhanças. É um governo que fala que entrou para mudar tudo que está aí, e mudou de que forma no que se refere à ciência e tecnologia? Esse panorama é importante, Ricardo, porque o Brasil ele vinha numa lógica, né, numa sequência de 2 décadas de inversões assim, de recursos e estratégias na área de ciência que alavancou o país, né, para o 13º local, né, país com maior produção científica do mundo. Né, não é pouca coisa. Se nós queremos que o Brasil permaneça entre as 10 economias mais relevantes do planeta, ciência e tecnologia nesse momento é fundamental. O Ministério foi criado no governo do Sarney, atravessou o governo do Collor, o governo do Itamar, todos os 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, sempre com um crescente de investimento. O presidente Lula, quando assumiu, ele criou uma Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, uma ENCT, e a partir daí passou a se movimentar em cima de umas definições de longo prazo e num crescimento enorme do investimento no setor. O Ministério de Ciência e Tecnologia chegou a executar, no ano que eu fechei, o último ano, antes do impeachment da presidente Dilma, 15 bilhões de reais, quase 15 bilhões de reais de orçamento, exatamente. Né? E hoje em dia, não existe mais ciência e tecnologia, existe ciência e comunicação. Se somar o que era o antigo Ministério de Ciência de Comunicação e de Ciência e Tecnologia juntos, não chega a 12 bilhões. Então você pode ver que, passado 4 anos, sim, os 2 ministérios juntos não chegam ao valor da ciência e tecnologia da época. Essa redução, pelo que você apresentou aqui em números, ela se reflete na prática com o corte de projetos de que natureza? Você que milita na área da ciência e tecnologia deve ter algum tipo de reclamo, algum tipo de reivindicação da parte dos entes ativos da ciência e tecnologia, porque se reduzir o orçamento a esse grau, isso tem um impacto direto na ponta, em projetos e em pesquisas. Quais são os pontos nevrálgicos que, na sua opinião, estão sendo atingidos por conta dessa redução? Por exemplo, o CNPq, que é a agência que distribui as bolsas para os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e para a produção científica no Brasil, no último ano do governo da Dilma tinha 105 mil bolsistas. Cortaram 25 mil bolsas? 25 mil bolsas. Nós fechamos esse ano que passou 82, 83 mil bolsas. E 2020, a continuar do jeito que nós estamos, vai reduzir para os 75, 70 mil bolsas. Então isso é um impacto, por exemplo, direto. É você parar de oferecer
bolsas para que nós tenhamos mais mestres, mais doutores, mais pós-doutores no país, que é essencial para continuar o avanço Sim. da ciência brasileira. Quando a gente vai nos campos das universidades públicas, por exemplo, aqui no Fundão, ou lá no campus da UF, tem um bocado de prédio abandonado, que estavam em obra e que pararam com as obras. Essa é a face mais visível, assim, dessa crise. Mas há algum projeto, por exemplo, específico, eu não sei, em células-tronco ou em tecnologia do petróleo, alguma coisa que você percebe que está andando vagarosamente por conta da falta de recursos nesse momento? Muitos, são, eu diria, centenas de projetos de pesquisa que estão paralisaram. Nós temos aí centenas de pesquisadores indo morar fora do Brasil, a tal de fuga de cérebro. Isso é uma realidade. Está havendo essa evasão de cérebros? Isso é uma realidade, não adianta o governo esconder, isso é um fato. Há 3 anos já que os cursos estão reduzindo suas bolsas. Então, aquele aluno que sai da graduação, que quer fazer um mestrado, ele não tem condições de se manter sozinho, se alimentando, transporte, o material escolar, né, o material didático. Quando ele tem a bolsa, ele se mantém desse jeito. O que acontece? Não tem perspectiva de bolsa, vai para o mercado de trabalho, acaba não avançando seus estudos. E aqueles mais avançados estão fazendo o quê? Que têm oportunidade, estão indo para fora do Brasil. Então, o Brasil, de 2007 até 2015, passou a ser um lugar de importar cérebros. E era comum do leste europeu, portugueses vindo para cá. Nós temos exemplos, inclusive, na UENF, em campus, com vários cientistas e pesquisadores da União Soviética, enfim, de vários países da Europa e tal. Enfim, aqui um exemplo bem próximo, algumas universidades do Rio também tiveram. Quer dizer, essa situação de importação de inteligência hoje se inverteu. Nós temos uma evasão de cérebros. Inverteu. O fluxo é contrário e tende a piorar. Nós temos uma ideia, assim, Ricardo, para a gente falar de valores, que é importante. Aquilo que era a função ciência, né, no Ministério chegou a 13, 14 bilhões de reais por ano. Para 2020, a previsão é de 4,1 bilhão. Vejam, é um corte drástico. Nós vamos ter 1/3 daquilo que nós tínhamos há 4 anos atrás. A CAPES, que é uma agência ligada ao MEC, que também financia a parte de pós-graduação e financia os cursos, todos os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil, pós-doutorado, ela executou ano passado 4,2 bilhões de dólares em 2019. A previsão para 2020 é de 3 bilhões. A conta não fecha, é acabar com os programas mesmo. Então, o governo está dizendo assim, todas as notas dos cursos, né, de mestrado e doutorado, os programas, a nota vai até 7. O que o governo está dizendo? As notas abaixo de 4 nós vamos parar de financiar, ou seja, fechar os cursos. O que acontece? O Brasil tem muitos institutos federais e universidades novas que foram criadas ao longo do governo do Lula e da Dilma. Esses cursos precisam atuar criando publicações e formando mestres e doutores para ele melhorar a nota dele. Então, o que está acontecendo? No Nordeste, por exemplo, que a grande maioria dos institutos, universidades e campos do interior foram criados durante o governo do Lula, terão, assim, 80 até 85% dos seus cursos fechados por causa dessa decisão que não se explica, de fechar aqueles cursos que têm menos de 4, né, nota 4 sobre 7. Então, isso é uma consequência clara. Piauí, por exemplo, dos 12 a 13 cursos de pós-graduação que tem lá, deve sobreviver 2 ou 3. Né? Uma outra Ceará, questão, um exemplo muito parecido com isso, Bahia. Né? Uma outra questão que, na minha avaliação, tem impacto sobre a ciência e sobre a tecnologia, refere-se à educação. Já que há uma visão crítica em relação às universidades, uma redução de valores investidos nas universidades, quer dizer, isso tem consequência direta na formação dos cérebros brasileiros. Quer dizer, quando o ministro da Educação fala em reduzir investimentos nas universidades, até que ponto isso também é uma contribuição efetiva para que, a médio prazo, o Brasil sofra uma queda ainda maior nessa escala, digamos, de capacidade de produção tecnológica, de produção científica? Isso. É tudo uma visão de economia.
para entender. Nós tínhamos, nos anos 80, anos 90, era muito comum a gente ver matérias jornalísticas de engenheiros vendendo pastel na praia, lembra? Sim. Depois, durante o governo do Lula e da Dilma, eu falo isso com propriedade porque isso é uma realidade, o Brasil passou a importar engenheiros e abrir cursos de engenharia. Havia uma falta de 90 a 100 mil engenheiros no Brasil. Sim. Isso era o quê? Economia andando, Sim. Investindo, as empresas funcionando, a economia funcionando. Você precisa de técnicos, de Sim. gerentes, de supervisores nas linhas de produção, enfim, né? Falta de médicos, né? Ou seja, um conjunto de profissões que havia uma falta enorme. Com a redução da economia, com essa recessão enorme, com 14 milhões de desempregados, o que aconteceu? Essas pessoas foram demitidas também. Então há uma sobra de profissionais, mas o problema não é porque as universidades são ruins, é porque a economia é ruim, as opções dos governos são ruins, são opções que vão contra o crescimento econômico. Quando o ministro da Economia fala que é melhor o dólar a R$4 do que a 1,80, porque com R$4 a empregada doméstica vai para o exterior, é porque ele está fazendo uma inversão de valores, ele não quer que a economia funcione, ele quer uma economia de um país grande para um grupo pequeno de pessoas. E quando, na verdade, você tem que ter uma economia grande para um número enorme de pessoas, porque aí se gira mais a economia. Então são opções, aí é fácil culpar as universidades, né? Não tem economia, não está funcionando, não tem produção de impostos, geração de impostos, falta dinheiro e aí culpa o serviço público. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o presidente do Instituto de Tecnologia de Maricá, o ex-ministro Celso Pancera. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente do Instituto de Tecnologia do município de Maricá, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. Celso Pancera, o senhor é presidente também, é secretário-geral, melhor dizendo, de uma iniciativa em favor da ciência e tecnologia do Parlamento Nacional, do Congresso Brasileiro, ou seja, há uma entidade que congrega outras entidades que atua junto ao Parlamento em defesa das causas da ciência e da tecnologia, da qual o senhor é secretário-geral. Qual é o papel exato dessa entidade e que tipo de esforço essa entidade tem feito junto ao Parlamento para atenuar, para corrigir esse desvio de rota que há dos investimentos para o setor no governo? Então, ano passado, as principais entidades, né, que movimentam em organizações a ciência brasileira, né, os cientistas brasileiros e os reitores, né, das universidades, formaram uma coalizão, né, para atuar junto ao Parlamento, para reduzir o impacto dessa crise, né, para ter uma ação unificada junto ao Parlamento brasileiro. E me convidaram para ser o secretário executivo dessa coalizão. Essa coalizão, né, pode também ter uma força muito grande na hora de você disponibilizar emendas e para o setor, enfim, atuar nesse sentido no Congresso. Sim, nós obtivemos importantes vitórias em 2019. Nesse contexto, vamos dizer assim, negativo, nós conseguimos melhorar um pouco o orçamento do CNPq, por exemplo, o orçamento da CAPES. Nós conseguimos descontingenciar recursos quando deu aquela crise enorme que não tinha dinheiro para pagar as bolsas CNPq. Nós conseguimos, junto ao presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ele levasse o pleito para o Supremo para que daqueles 2 bilhões de reais da Lava Jato, que estavam sendo questionados, 250 milhões fossem para bolsas das universidades. Essas ações são ações que nós desenvolvemos com as entidades nessa coalizão ela se chama Iniciativa para a Ciência e a Tecnologia no Parlamento. Da qual o senhor é secretário-geral. Isso, a gente conduz junto com as entidades, né, e nós temos todo um conjunto de ações. Né, o que vocês estão fazendo agora, nesse momento, que o governo quer ter uma PEC extinguindo os fundos, são 50 e tantos fundos que existem no país, mas nesse conjunto de fundos há 19 ou 20 fundos que são da ciência e tecnologia, quer dizer, a extinção, o uso desse recurso para abater a dívida do governo, essa é a intenção. O governo alega que o dinheiro está parado, dos fundos de maneira geral, quer usar esse dinheiro para abater a sua dívida pública. Quer dizer, como é que o senhor vê isso no que se refere a esse naco, a esse pedaço
que é da ciência e tecnologia, que o governo também quer usar para abater a dívida? Então, a PEC dos fundos, o governo ele distorce muito o argumento de algumas coisas. Por exemplo, a PEC dos fundos, ela quer extinguir com os fundos que não são constitucionais. Então, o FAT está na Constituição, então, o FAT não vai... Não tem como extinguir. Mas aqueles que são criados projetos de lei ordinárias, o governo quer extinguir. Na verdade, o governo quer pegar, são 220 bilhões de reais e pagar a dívida para os bancos. Dentro desses 220 bilhões, existe 20 bilhões que são dinheiros de fundos da ciência, que compõem uma coisa chamada Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e a Tecnologia, FNDCT. Ele é formado por 19 fundos setoriais, tipo Fundo do Petróleo, Fundo da Informática, o Fundo da Agricultura. Eles formam um conjunto. Esse valor, esse ano, é de 5 bilhões de reais. O governo vai arrecadar para esse fundo em 2020. 5 bilhões. 5 bilhões. Mas já existem acumulados lá 20 bilhões? Já existe. Por quê? Nos últimos anos, tanto o governo Temer, o último ano da Dilma contingenciou uma parte pequena, o Temer, nos 3 anos, ele contingenciou a maior parte do recurso, e o ano passado, o primeiro ano do governo do Bolsonaro, foi contingenciado também, 85% do valor foi contingenciado. O que é contingenciar? O dinheiro está ali, ele tem um programa, mas o governo impede o gasto daquele dinheiro no programa. Então isso acumulou 20 bilhões de reais, está lá no Tesouro Nacional. Eles querem pegar esse dinheiro para pagar a dívida com os bancos. E em 2020, a previsão desse fundo é em torno de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Dos fundos? Desses fundos da ciência, sim, esses 19 fundos. Sim, sim. Dos quais o governo só está liberando 600 milhões, ou seja, ele está liberando 10% do valor. Aí é claro, é fácil dizer depois que o dinheiro não está sendo gasto. Não deixa gastar, né? Então, a nossa luta agora... A atuação política junto ao Congresso, através dessa entidade que o senhor preside, que é essa iniciativa para a ciência e tecnologia no parlamento, está conseguindo avançar na negociação com o presidente Rodrigo Maia, com os deputados, na negociação também lá no Senado, com o presidente Davi Alcolumbre? Como é que está essa negociação? Como é que não, está uma negociação dura. O governo tentou aprovar o ano passado na CCJ do Senado, não conseguiu. Nós estamos resistindo até agora para evitar que seja votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois vá para o plenário. Mesmo que passe, ainda tem que ir para a Câmara, passar por uma comissão especial e depois ser votado na Câmara. Nós vamos resistir, que ela é uma emenda constitucional, nós vamos resistir de todas as formas, né? Porque não tem sentido acabar com um dinheiro que pensa e financia o futuro do país. Você religar o Brasil a ser sempre um país dependente dos demais. Ela é global, ela atinge todos os fundos. Há como se fazer algum tipo de exceção e se retirar algum dos fundos que podem ser, cujo uso para pagar a dívida como quer o governo pode ser danoso à ciência e tecnologia? Tem como separar alguma coisa, preservando o interesse do setor? Tem como. O relator já excluiu os fundos judiciários, por exemplo. Sim. Pronto. Por que se vai excluir o judiciário, por que não exclui os da ciência? Sim, sim. Também se é possível para um, sim, é possível para o outro. Há mecanismos para se poupar algum desses fundos. Pode. Essa é a nossa batalha. Perfeito. Vamos falar um pouco de Maricá. O senhor sai do Ministério, sai do Congresso Nacional como deputado federal e vai presidir uma coisa nova, um Instituto de Ciência e Tecnologia do município de Maricá, uma cidade que está em franco desenvolvimento, enfim, por uma série de razões, inclusive pelo boom do petróleo e do pré-sal, que atingiu grandemente a arrecadação do município. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto de Maricá. Quer dizer, como um município pode lidar e pode usufruir no sentido de se projetar o futuro, no sentido de se criar um programa que preveja os próximos anos através da ciência e tecnologia. Onde a ciência e tecnologia pode ser bem tratada, bem usada no município. Porque até então se via, com bastante, historicamente, a ciência e tecnologia ter um tratamento fundamentalmente no âmbito federal e alguma coisa no âmbito estadual. No âmbito do município é uma inovação ter uma pasta para tratar disso exclusivamente dentro dos limites do município, né, ministro? Isso os municípios não olham para isso, que é um grande erro, né?
o prefeito, os prefeitos em geral, naquele afã de resolver a educação, resolver a saúde, zeladoria, né, que são as urgências da cidade, acaba não conseguindo pensar na projeção para o futuro. O que tem em Maricá de bastante interessante? É que quando surgiu o pré-sal e a cidade fica bem em frente ao principal polígono da produção de pré-sal, isso levou a cidade a ter um acesso a um volume enorme de royalties e de participações especiais. A prefeitura propôs à Câmara de Vereadores a criação de um fundo soberano municipal. Vejam vocês, olha que iniciativa interessante. O município cria um fundo soberano. E o que é esse fundo soberano? Uma parte do dinheiro do pré-sal, ao invés de ser gasto com salário, a infraestrutura da cidade, é poupado nesse vai fundo. Exatamente para pensar o futuro da cidade, porque o pré-sal vai acabar 15, 20 anos e não teremos mais o pré-sal. O que fica depois disso? Não só isso. Nós tivemos uma crise enorme do preço do petróleo recentemente, e muitas das cidades aqui do estado que se navegarem em águas tranquilas durante muitos anos com os royalties, quando o preço caiu e a produção caiu, essas cidades ficaram com enormes dificuldades de sobrevivência. Por quê? Porque não pensou o futuro. Mudar a base econômica da cidade, preparar a cidade para o pós-petróleo. Então, em Maricá, o prefeito Fabiano e anteriormente o prefeito Quaquá, eles tiveram essa preocupação de projetar a cidade. Eles falam assim, Maricá mais 20, vamos dizer assim, daqui a 20 anos, como será a cidade quando acabar esse boom do petróleo? E o instituto, que foi criado agora em dezembro, aprovado na Câmara de Vereadores, ele tem essa tarefa de ser um órgão transversal, que vai em todas as secretarias, analisa os projetos, estabelece junto com o prefeito e com o Conselho Municipal de Inovação que será instalado as estratégias para reorganizar a economia da cidade e vai financiar através do fundo e fazer o acompanhamento da aplicação desses recursos, para que no futuro a cidade não dependa do petróleo e não entre em crise com a sazonalidade do setor. Ok, vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já hoje com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancella. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancella, atual presidente do Instituto de Tecnologia e da Ciência de Maricá. Celso, como o poder público na esfera municipal pode agir, pode interferir para fomentar ainda mais o crescimento econômico da localidade? Eu digo isso em relação a Maricá, que foi aquinhoada com essa participação expressiva nos royalties do pré-sal. Como potencializar esse recurso na própria cidade? Então, no caso de Maricá, existe o óbvio, né? Que é você pegar o recurso do petróleo e gastar nisso. Óbvio que nem todos fazem, mas no caso está fazendo. Agora, existe uma outra ideia que é menos explorada pelos prefeitos, que é como a prefeitura tem um potencial de compra muito grande, né? Ele recebe dinheiro do Fundeb, dinheiro do SUS, tem um conjunto de recursos que entram na cidade todos os meses do governo federal e do governo estadual, usando isso para fazer gastos, né? Compras públicas, né? O governo federal faz isso muito bem. Ele tem um programa de compra de remédio, por exemplo, através do dinheiro do SUS, que financia uma indústria de farmacêutica no país, né? Existe a lei de informática, que é uma forma de você também, através do governo federal, financiar. Os governos municipais também podem usar essa estratégia, ou seja, usar a sua capacidade de compra. Algo tipo assim, Maricá compra em Maricá, é isso? Isso, Maricá compra em Maricá, ou seja, comprar o alimento para as escolas, né? Fazer um sistema de gestão escolar, fazer um sistema de gestão da prefeitura, um sistema de folha de pagamento, enfim, tudo aquilo que você vai movimentar, os uniformes escolares, você fazer a compra dentro do município mesmo, né? Obviamente existem regras que atrapalham isso, mas o governo pode criar programas específicos com um fundo, por exemplo, abre um fundo de ciência e tecnologia e coloca lá um recurso todo ano, um valor.
esse fundo pode ter um edital específico para comprar determinado produto, né, do setor. E isso movimenta a economia local e para cada R$1 que entra na economia, você tem 3 ou 4 que retornam. Como compatibilizar isso com a lei de licitações, a 8666, porque exige que todos participem, abre na hora das compras a qualquer pessoa, qualquer empresa, seja ela de Maricá, ou do município, do estado ou de outro estado. Há como você criar um privilégio ao produtor local, salvaguardando, obviamente, o interesse econômico da prefeitura? Tem. Existe uma lei, a gente chama de Código Nacional de Ciência e Tecnologia, foi sancionado em janeiro de 2016, pelo presidente Dilma, eu era ministro na época. Essa lei, ela permite que você faça encomenda tecnológica, que chama, né? Você encomenda como sócio da produção e depois a prefeitura ganha o bônus tecnológico, ela ganha parte do lucro disso, ficou para a prefeitura. É que os órgãos não usam isso, as prefeituras não fazem isso. Então, como eu falei, cria uma lei de inovação, adapta a lei municipal, cria um fundo municipal de ciência, tecnologia e inovação, coloca um recurso lá, todo orçamento você prevê um recurso ali dentro e cria programas específicos. Olha, eu quero produzir aqui peixe, tilápia para alimentar minhas crianças. Pode financiar isso. Eu quero aqui produzir os uniformes, né? Pode fazer isso. Eu quero fazer um sistema de gestão da nossa saúde, integrar a nossa gestão. Isso pode. Agora, o prefeito tem que fazer o beabá, que é organizar as leis municipais, adaptar elas à legislação nacional, criar o fundo e prever isso no orçamento. Essa semana foi noticiado que Maricá fez uma joint venture com uma grande empresa italiana, Leonardo, que é, na verdade, uma grande multinacional italiana, e o primeiro projeto que vai ser executado é na sua área, na área de ciência e tecnologia, que seria o teleporto. Explica um pouco mais sobre isso, a importância desse projeto e sobre essa iniciativa, essa parceria entre a prefeitura e essa multinacional italiana, a Leonardo. Então, a prefeitura está criando, né, o Poder Municipal, um parque tecnológico lá em Maricá. O que é isso? Você reserva uma área, né, onde você vai incentivar a chegada de indústrias, de empresas, produção de serviços, produção de produtos, né, e vai incentivar com impostos, ou com empréstimo, ou com investimento, para que essa determinada empresa se instale lá. Inclusive, como sócio, a prefeitura pode ser sócia minoritária em projetos desse tipo. Sabidamente, o Coacá criou a gestão dele, a Codemar, que é uma companhia de desenvolvimento de Maricá, para cuidar dessas questões. O prefeito atual, Fabiano Horta, injetou sabedoria, gestão, cuidado e recursos lá dentro, que começa agora a dar resultado. Um desses resultados é que o aeroporto que lá estava abandonado, hoje tem um aeroporto com uma boa infraestrutura instalada, uma boa pista, que começa a receber os helicópteros das empresas que exploram o pré-sal, né, as plataformas pré-sal. E isso demanda todo um serviço de manutenção desses helicópteros, né? Sim. E a Leonardo, que é uma das maiores produtoras de helicópteros do mundo, talvez a maior, assim, para helicópteros de grande porte, vendo essa oportunidade, tendo na prefeitura uma parceria, está instalando uma sede dela, né, uma oficina primeiro de manutenção, depois de geração de produtos, lá em Maricá, para atender essa demanda do pré-sal. E, obviamente, a partir daí, você gera emprego, cria técnicos, cria recursos humanos, mão de obra, e vai gerando um polo econômico, um ecossistema em torno disso. Então, isso é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grande resultado dessa política acertada e estratégica da prefeitura de pensar o futuro, né? E já também ontem foi anunciado que a cidade irá receber um teleporto, né? Ou seja, um prédio, uma estrutura com internet 5G, novidade no Brasil, né? Enquanto o Brasil discute qual vai ser a tecnologia, se é americana, se é chinesa, se é japonesa, fazer digitais, etc. A cidade já tem previsto um investimento em conjunto com essa
empresa italiana, para construir um teleporto já com internet em banda 5G, né, que é uma internet com outro potencial, com outra velocidade, né, que funciona em outro patamar. Muito importante para que no futuro nós tenhamos as chamadas cidades inteligentes, né, a casa que funciona com voz do dono, carro... A internet das coisas, a internet das coisas, o carro sem condutor, né, essas coisas todas. Se não tiver 5G, você não chega nisso. Então, Maricá dá um outro salto nesse sentido, que é já ter uma infraestrutura de 5G instalada na cidade. E o que isso trará? Isso trará empresas de tecnologia para se instalar lá, para aproveitar essa internet disponível com grande velocidade para conectar. Que a empresa de tecnologia precisa de muita internet, né? Então nós temos uma banda lá que não tem em nenhum outro lugar no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, para suportar as necessidades das empresas de tecnologia. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, atual presidente do Instituto de Tecnologia de Maricá. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, atual presidente do Instituto de Tecnologia de Maricá. Ministro, nós tivemos, nesse momento, nos últimos tempos, está ocorrendo um grande debate no país, no mundo, mas no país especificamente, sobre a tecnologia 5G que o Brasil vai adotar. O 5G não é como 4G, uma mudança do 3G para o 4G foi importante, mas o 5G é uma mudança de paradigma, muda tudo. Você tem uma mudança, uma revolução na vida das pessoas a partir da instalação do 5G, dada a potencialidade desse avanço tecnológico, a interferência que isso vai provocar, a consequência positiva que isso vai provocar em vários setores da vida das pessoas, seja com a internet das coisas, comando através da internet das casas, das TVs, enfim, das temperaturas ambientais, enfim, há uma mudança absoluta nesse campo. O Brasil está imerso nessa discussão, mas tende a acompanhar a posição dos Estados Unidos, que faz um óbice, a Huawei, a empresa chinesa, que, segundo os técnicos, detém a tecnologia mais avançada de 5G atualmente existente no mundo. Quer dizer, até que ponto esse debate e esse engajamento político-ideológico em favor dos Estados Unidos pode privar ou sacrificar o Brasil na adoção da melhor tecnologia 5G disponível? Veja, nós estamos discutindo se a gente vai adotar a tecnologia sueca, ou a americana, ou a chinesa. Nos anos 70, a China tinha o mesmo PIB que o Brasil. Sim. E hoje em dia nós estamos discutindo se vamos adotar ou não uma tecnologia deles de 5G. Por quê? Investimento de longo prazo, acreditar na tecnologia, na ciência. O Brasil começou a fazer o dever de casa em um determinado momento e agora parou de fazer o dever de casa. E agora está discutindo, ideologicamente, uma coisa que não tem ideologia. Isso aí é o que funciona melhor. É o melhor aparelho, é o mais barato, aquele que nós temos mais acesso, aquele que nos dá, nos retorna mais do ponto de vista de acesso às suas informações intrínsecas, né? A sua tecnologia, né? E nós estamos discutindo isso ideologicamente. Engraçado como um governo leva a discussão para esse campo. Nós temos que discutir qual é a melhor tecnologia, a mais barata. Ao que tudo indica, a chinesa é a mais barata e tem uma boa aceitação. Inclusive, países europeus estão comprando equipamento chinês. Mas estamos atravessados com essa discussão. Então, você tem duas questões. Uma, você ideologizar um debate que é puramente técnico. Qual a melhor tecnologia e quem vai nos dar mais acesso a essa tecnologia, a conhecimento, para que o 6G, talvez, nós tenhamos algum tipo de controle de produção aqui. Esse é um debate. E o outro é a estratégia, né? Qual a estratégia para desenvolver a tecnologia aqui no Brasil, né? Eu acabei de falar, a China tinha o mesmo patamar que a gente nos anos 70 e hoje eles têm um PIB enorme, o segundo PIB do mundo, e nós continuamos patinando. Então, acho que essas decisões estratégicas que o governo tem que tomar, e a diferença é que houve investimento em educação e no Brasil não houve nada. Todo mundo dizia que o produto chinês era Xing Ling, lembra, né? Hoje em dia eles começaram copiando,
vendendo o produto copiado. Hoje em dia eles dominam a tecnologia, as tecnologias, de né? produção de tudo. Exatamente, né? Então, você vê como uma aplicação correta de recursos na área pode, de fato, garantir o futuro do país. Perfeito. Vamos falar um pouco também da sua base eleitoral, do seu município, de Duque de Caxias. Como é que o senhor está vendo a política lá em Duque de Caxias? Qual é a sua avaliação? O senhor que, obviamente, transita pelo estado todo, mas tem como base central da sua atividade política o município de Caxias. E como é que o senhor está vendo a política lá? Como é que o senhor está vendo a gestão do prefeito Washington Reis? E que tipo de perspectiva o senhor vê sobre a reeleição dele, já que há uma discussão se o seu partido, o PT, vai lançar candidatura própria, ou se vai apoiá-lo, ou se vai apoiar uma outra candidatura? Qual é o rumo político de Caxias que o senhor acha que deve ser adotado pelo partido, ministro? Obviamente, se eu tivesse me reelegido, eu seria candidato a prefeito. Era um dos objetivos meus do ponto de vista da política. Mas houve uma mudança de paradigma na política e, obviamente, isso derrotou um setor, né? A gente não conseguiu se reeleger. Então, hoje você tem lá um quadro meio consolidado, né? Um prefeito, Washington Reis, com uma gestão que, diante das duas últimas gestões, até não tem conseguido fazer a cidade andar, né? Ele tem consigo o irmão que é vereador, o irmão que é deputado estadual, o irmão que é deputado federal, ou seja, consolidou um polo político muito forte. E parece que vai lançar uma irmã candidata a prefeita de Magé. Magé, então você vê que está com fôlego, né? Está com iniciativa. O outro deputado federal, a cidade tem 2 deputados federais de mandato. O outro deputado federal também faz parte da base desse governo. Sim, então, sim. Sobrou muito pouco tamanho para a oposição, né? O PT tem um pré-candidato, que é um militante histórico nosso, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda, é um servidor público da Casa da Moeda, o Aloysio Júnior. Ele é pré-candidato a prefeito, é o nosso pré-candidato a prefeito. A gente tem feito algumas atividades da pré-candidatura dele. Mas o PT tirou agora uma ordenação, né, nacional de que tipo de aliança ou não podemos fazer. À luz dessa orientação do Executivo, o partido lá deve debater se o melhor é a candidatura própria ou uma política de alianças, né? Esse processo não está claro ainda para a gente, né? Mas eu acho que o partido vai saber tomar uma decisão a melhor possível para a construção e reocupação de espaços do PT na Baixada Fluminense. O PT saiu de 18 vereadores para 3 ou 4 vereadores em 2016 na Baixada, já dirigimos Mesquita, já dirigimos Nova Iguaçu e hoje não temos nenhuma prefeitura na região. Então a gente tem que olhar realmente as eleições com essa estratégia também de como nós queremos reocupar os espaços do PT na Baixada. Ministro, nós estamos aí encerrando o programa, estamos aí a 2 minutos de encerramento, mas o senhor foi presidente da FATEC, que é o órgão responsável pelas escolas técnicas do governo do Estado. Como é que o senhor está vendo a situação das escolas técnicas no Estado? Que tipo de avaliação o senhor faz nesse campo do governo de Witzel? Eu acho que eles estão, eu não diria, eu não consigo fazer uma avaliação mais profunda, mas das informações que eu tenho, há um esforço de reconstrução da rede. A rede ficou muito mal no governo Pezão, né? Aquela falta de dinheiro em geral, mas eu acho falta de capacidade mesmo da secretaria de tocar a rede, de compreender o papel da formação de técnicos no Estado, acabou praticamente desmantelando a rede, né? Um trabalho que a gente construiu ao longo de 8 anos, quase desmontado. Mas a gente vê que tem sido feito um esforço para reorganizar isso, né? Eu espero, torço mesmo de coração para que a FATEC volte a funcionar plenamente, porque ela é fundamental para o Estado, né? E porque ali tem um corpo de servidores muito gabaritados, com muito potencial, muita capacidade, e o Estado precisa da FATEC funcionando plenamente, né? Eu vou dizer assim, eu sou otimista, espero que funcione. Todos os sinais indicam que há uma recuperação do funcionamento. Alongando, eu sou a favor da seguinte política. Já defendia antes de transformar a FATEC no Instituto Estadual Tecnológico, como são os institutos federais. Ou seja, dar autonomia, não só pedagógica, mas também administrativa, para transformar a FATEC numa grande rede de institutos para formar
técnicos do Estado. Celso Pancella, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Sempre à disposição. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder tem um novo encontro com você no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.